apresentar agora um ferramental para projetos que estão trabalhando em layouts funcionais. Quando a gente fala de um layout funcional, basicamente o que a gente está buscando ou que forma a gente pode mensurar, né, avaliar se esse layout é o mais adequado para mim ou não. Os layouts funcionais basicamente buscam o quê? Reduzir as movimentações, certo? Uma das técnicas que é utilizada para o desenvolvimento de layouts funcionais, indiferente do ambiente que está, é o SLP, Planejamento Sistemático de Layout, aí, que foi desenvolvido por Mutter. Então, no SLP, basicamente a gente tem uma proposta onde a gente vai ter uma série de atividades de análise, uma série de atividades de pesquisa e a seleção propriamente dita da melhor alternativa de proposta de layout. O SLP ele pode ser dividido em cinco etapas. E essas etapas sempre vai ter pelo menos uma ferramenta aí que é sugerida para poder fazer a melhor tomada de decisão. Eu vou apresentar, então, para vocês a aplicação do SLP, né, com um exemplo. Digamos que a gente tenha que definir um melhor layout para um centro de distribuição, né? E este arranjo é um arranjo funcional. Por quê? Porque eu tenho ali que reunir, né, distribuir 5 grandes áreas dentro da minha instalação. Neste caso aqui, eu tenho uma área relacionada com programação de materiais, eu tenho uma área relacionada com embalagem, uma área relacionada com supervisor de materiais, uma quarta área relacionada com recebimento e despacho, e eu tenho uma quinta área relacionada com o armazém, né? Da mesma forma que um elemento importante que eu tenho que ter na hora de disparar o meu projeto é conhecer os espaços requisitados para cada uma das respectivas áreas. E isso é apontado aqui em metros quadrados. A partir daí, dessas informações básicas, o primeiro passo é fazer a análise de fluxo. Para fazer a análise de fluxo, é sugerido utilizar a técnica diagrama de para. Então, no diagrama de para, eu vou pegar todas as áreas que eu estou analisando, vou pegar todas as áreas, ok? As atividades, e aquelas que apresentam fluxo de material, eu vou fazer um relacionamento entre estas áreas. Então, por exemplo, da embalagem para o recebimento, eu tenho uma movimentação de 400 quilos por dia. Este é meu fluxo de movimentação entre essas áreas. Da embalagem para o armazém, eu não tenho movimentação. Agora, do recebimento e despacho para a embalagem, eu não tenho movimentação nesse sentido. Já do recebimento para o despacho, eu tenho uma movimentação de 2.000 quilos por dia. Certo? Então, eu vou fazendo o apontamento entre áreas que possuem fluxo de materiais. E aí eu vou quantificando isso. No momento que eu conseguir quantificar este fluxo, estas movimentações, seguindo a metodologia de Mutter, eu tenho condições de fazer uma avaliação de prioridades de proximidade. Então, entre as áreas que possuem um maior fluxo de materiais circulando, possivelmente elas têm que ter maior prioridade de proximidade na hora que eu definir os devidos locais. Então, Mutter nos apresenta aqui alguns critérios. Então, ele classificou, por exemplo, quando duas áreas precisam estar absolutamente importante elas estarem próximas, eu vou classificar este relacionamento, essa prioridade, como uma prioridade A entre essas duas áreas. Quando elas forem especialmente importantes, ou seja, menos importante que a primeira, eu vou classificar como E, e assim sucessivamente, certo? Então, eu tenho oportunidades até de poder classificar proximidades indesejáveis, se for o caso. A partir
os apontamentos quantitativos, eu consigo fazer o meu julgamento dos critérios de prioridade e de proximidade. Neste caso aqui, a gente poderia julgar que da embalagem para o recebimento e despacho, a prioridade de proximidade é E, em função do fluxo que ocorre entre as duas. Da embalagem para o armazém, ou seja, a proximidade entre a embalagem e o armazém também pode ser classificado como E a nível de prioridade. Já armazém e recebimento, a proximidade, né, a prioridade de proximidade entre essas duas áreas eu posso classificar como A, absolutamente importante, em função do volume do fluxo de materiais que eu encontrei no mapeamento que eu fiz. Esses dados aqui, todos esses dados do diagrama, saíram lá do apontamento de campo do ambiente que eu estou estudando. Então, eu consegui aí já evoluir com relação ao conhecimento a nível de prioridade e proximidade entre as áreas que eu estou estudando. Só que nem todas as áreas que a gente está avaliando, e isso pode ocorrer também em outros casos, existe um fluxo de material entre elas. Existem áreas que vão compor aí a minha instalação, mas eu não tenho um fluxo de materiais entre elas. Então, eu vou ter que fazer uma análise mais qualitativa de alguns fatores, certo? Para isso, eu vou usar o diagrama de relacionamento de atividade. Então, se a gente observar aqui no diagrama, nos relacionamentos, por exemplo, entre embalagem e recebimento, eu já tenho uma classificação. De embalagem para armazém, eu também já tenho uma classificação. Do despacho, recebimento e despacho com o armazém, eu também já tenho uma classificação. Da onde veio essa classificação? Essa classificação veio do passo 1, exatamente daqui. Então, como eu tinha dados quantitativos, eu já compus aqui parte do meu diagrama. Agora, eu vou ter que fazer uma composição a partir de informações, aí, dados qualitativos sobre o relacionamento entre essas áreas produtivas, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aí eu vou ter que reunir um grupo de especialistas, né? Pessoas influentes quanto ao entendimento dos processos dentro das empresas, okay? Dentro da empresa que eu estou investigando, e vamos decidir. Então, esse grupo aí, teoricamente, esse grupo vai levantar as oportunidades ou os conhecimentos que se tem entre as áreas e vai definir. Aí o pessoal vai colocar em xeque. Pô, entre a programação de materiais e entre a embalagem, qual é a prioridade de proximidade dessas duas áreas produtivas para nós? Eles vão avaliar. Absolutamente importante? Especialmente importante? É importante? Olha, é indesejável por uma questão, por exemplo, de contaminação ou algo do gênero, aí vai depender da particularidade da instalação. Não, elas não podem estar próximas, eu poderia julgar. E aí esse julgamento vai ser dado aí, nós vamos alocar aqui essas letrinhas que traduzem a classificação que foi dada. Então, por exemplo, entre programação de materiais e embalagem, hipoteticamente, vamos classificar como E, especialmente importante. Entre programação de materiais e a supervisão de materiais, classificar com A, absolutamente importante. Entre programação de materiais e recebimento e despacho, bom, segundo a avaliação, nós vamos botar também que é absolutamente importante essas duas áreas estarem muito próximas. Entre programação de materiais e o armazém, pô, aqui nós vamos classificar como importante. Ok, tem que estar ali, é importante estar próximo. Entre a embalagem e o supervisor de materiais, qual o julgamento que se tem? Nós vamos colocar aqui que é pouco importante. Elas não precisam estar próximas. É pouco importante isso. Agora, entre o supervisor de materiais e o recebimento e despacho. Esse aqui é importante. Esse é importante. Entre o supervisor de materiais e o armazém. Este aqui, para nós, vai ser pouco importante. Bom, e aí, então, ia se fazendo em função
de quantas áreas aqui está sendo analisadas, né? Áreas produtivas, a gente tem que entender assim. Eu ia avaliar para a par. E aí ia sair uma classificação. O objetivo aqui é ter o diagrama de relacionamento todo completo.